E o Flamengo, próximo de anunciar Jorginho, não descarta a saída de centroavante. Eu vou te falar uma coisa, tá? Parece que o Filipe Luiz não gosta de jogar com centroavante, com um homem fixo na área. Ele gosta de jogar com pontas. Meus amigos, atualização sobre Gonçalo Plata e Alexandre. Temos também informações aí da preparação do Flamengo para o restante da temporada, que está a todo vapor. E a situação do Flamengo complicou de vez na Libertadores. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho e taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque quando você faz isso, você ajuda. Um flamenguista de verdade ajuda o outro. Apoia a gente aí. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flau, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que se prepara para fazer uma janela e um baita investimento e trazer um monte de reforço pro Mengão. Se você põe fé que o nosso Mengão vai ficar frenético, comenta aí, fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo começou aí na preparação ontem para enfrentar o Corinthians no domingo e para o restante da temporada. O que acontece? O Flamengo hoje tem um departamento médico bem vazio. É bem verdade que Alexandre, né, andou namorando ali, flertando em voltar para o departamento médico, mas já está recuperado e pode ser uma novidade para o jogo de domingo. Mas até então, Filipe Luiz pretende dar uma sequência como titular para Ayrton Lucas, já que ele gosta muito do estilo de jogo de jogador, que é mais agudo que o Alexandre. Alexandre faz a parte aguda e é bem melhor quando está ali na parte defensiva. Então o Filipe Luiz está estudando aí, dar uma sequência para o Ayrton Lucas e deixar o Alexandre um pouco no banco ali, cadenciando, melhorando, recuperando 100% seu condicionamento físico. Outro jogador aí que estará no confronto de domingo será o Gonçalo Plata. Gonçalo Plata, que teve o edema ósseo ali constatado, segundo o Vene Casagrande, passou por exames de imagens, não constatou lesão, só esse edema, e já está 100% recuperado. Está sendo estudado aí a possibilidade de começar como titular junto com o Pedro, que deve ser a novidade no Flamengo. Falando no Pedro, meus amigos, nosso Mengão que tem esse confronto aí, tem vários confrontos daqui para frente, né? A gente tem uma sequência muito difícil. E falando no Pedro, o Flamengo vive um momento aí que a gente tenta entender, porque está precisando contratar e está só desfazendo. Mas, né, como eu tô falando do Pedro é um centroavante e parece que o Filipe Luiz não se agrada muito do centroavante, não. O que está acontecendo no nosso Mengão? Saiu a informação ontem de que o Carlinhos, que está emprestado por Vitória, pode deixar o nosso Mengão de vez. Tudo isso porque ele recebe novas sondagens de fora do Brasil. Olha só, o Flamengo pode negociar atacante nas próximas janelas. O empresário do jogador está na Europa. Então esse jogador é o Carlinhos. Carlinhos teve uma sequência boa com o Tite, chegou até a ser titular em algumas partidas, chegou a fazer 5 gols durante toda a sua passagem pelo Flamengo e também uma assistência. Mas olha só, Carlinhos se transferiu para o Vitória no início do ano após não ser aproveitado pelo técnico Filipe Luiz. No entanto, o destino do atacante pode mudar ao longo deste ano, visto que alguns clubes aparecem na busca pela contratação do atleta que pertence ao Flamengo. Segundo informações divulgadas pelo YouTube Flazoeiro, o agente de Carlinhos está na Europa. Uma das pautas dessa viagem é uma possível transferência do atacante na próxima janela de transferências. Vale destacar que antes de acertar com o Vitória, o atleta esteve na mira de clubes turcos. Nesta quinta-feira, o empresário do jogador, que também cuida da carreira de Igor Jesus do Botafogo, conheceu as instalações do Milan. Mas tem uma outra situação aí. Importante frisar que em meio a essa situação, tanto Flamengo quanto Vitória precisam chegar a um entendimento na transferência para o clube baiano. Ou seja, ficou acordado que o time de Salvador tem a opção de comprar o atleta em definitivo. Então, caso o Vitória não exerça sua opção de compra, o Flamengo pode negociar ele com os estrangeiros aí. E o empresário dele já estaria buscando. Então, a informação do Flazoeiro. Por que eu falei que o Flamengo está precisando de jogador e está desfazendo do seu centroavante? Parece que o Filipe Luiz prefere jogar com ponta. Porque o Flamengo mira a contratação de um ponta. Mais um ponta.
Esse nome ainda não foi revelado, mas o que se sabe é que desde o Flamengo existe hoje uma lista com 50 nomes. Nesta lista existe o nome de um jogador que joga pelas pontas, que seja mais ofensivo do que o Flamengo já tem na casa. Agora o Flamengo está cheio de pontas. Eu acho que a falta de gol dos pontas do Flamengo não é nem a questão do jogador ser ofensivo ou não. Eu acho que é o esquema que o Felipe monta ali, que o jogador, mesmo pelas pontas, acaba jogando pelos meios, né, pelo meio do campo. Eles estão na ponta, mas eles jogam sempre para dentro. Em vez de ir até com profundidade, né, e até a profundidade de cruzar ou cortar para dentro e chutar pro gol. Raras vezes eles fazem isso. Quando fazem, costuma ter um bom desfecho. Cebolinha fez gol assim, Michael, Bruno Henrique, o Plata, o Luiz Araújo. Só que, segundo informações que a gente tem apurado aí, o Felipe Luiz pede para eles não arriscar tanto, não ficar chutando tanto de fora da área. Por isso eles têm sido pouco ofensivos. Porque o Felipe Luiz entende que, caso arrisque e perde, o contra-ataque será uma arma mortal para os adversários. Então, o Felipe Luiz prefere jogadas mais trabalhadas. E isso aí teria tirado a parte ofensiva do Flamengo, tirado a qualidade da parte ofensiva, onde o Flamengo está fazendo menos gols do que no ano passado. Então tem tudo isso aí. Então Carlinhos pode estar saindo do Flamengo em definitivo e agora para fora do Brasil. O que vocês acham disso? Comenta aí. Meus amigos, o Flamengo se complicou de vez na Libertadores. Claro que uma parte é culpa do Flamengo, que perdeu para o fraco Central Córdoba. Aliás, o Central Córdoba, que era o time mais fraco da chave, está sendo o mais forte. Como assim, abençoado Flá? Hoje o Central Córdoba é o líder da Libertadores com 7 pontos, acompanhado ali em segundo lugar da LDU com 5, e o Flamengo vem em terceiro com 4 e o Deportivo Táchira com 0. O que acontece daqui para frente? O Flamengo tem que vencer todos os jogos. Se o Flamengo vencer os jogos que faltam para ele, os 3 jogos, sendo 2 em casa e 1 fora, o Flamengo chega a 13 pontos. Sendo assim, ninguém consegue passar ele consegue pelo menos a segunda colocação. Mas dependendo dos resultados aí, ele pode conseguir também a liderança. Então, vai depender de tropeço de outros times. Por quê? Porque, por exemplo, o Central Córdoba também tem 3 partidas. Se ele ganhar 2, ele também vai a 13. Só que dependendo do saldo de gols, ele pode ficar à frente do Flamengo. Então depende de resultados aí, dele não ganhar bem, né, de ganhar ali no placar mínimo, e o Flamengo ganhar pelo menos uma partida com goleada, para o Flamengo ficar com saldo de gols maior e assumir liderança e passar para a segunda fase aí, para as oitavas de final como líder. E aí tem várias vantagens, como jogar a segunda partida em casa, embora eu acho que jogar a primeira partida em casa, desde que você faça um placar elástico, ela é vantajosa. Mas a maioria acha que a segunda partida em casa é muito melhor. Você vai jogar primeiro na casa do adversário, faz um retranque, segura o jogo e na segunda você define em casa. Aí vocês comentam qual que vocês acham melhor. Então o Flamengo está complicada a situação. Por quê? Porque tem que ganhar tudo. Perdeu para o Central Córdoba aqui, vai ter que ganhar deles lá na Argentina. Aí que é a situação. Agora, tanto a LDU quanto o Deportivo Táchira, eu acho que vai ser fácil o Flamengo ganhar. Embora, né, até agora o Flamengo não venceu. A LDU foi um empate. E aí teve a questão, quanto o Deportivo Táchira ganhou no sufoco lá. Outro detalhe, altitude. O Flamengo jogou a 2.650 metros, assustadoramente, os jogadores morreram em campo, mais uma vez. Não sei o que acontece. E o Felipe Luiz pode fazer 5 substituições, fez 4, custou a fazer a quarta, só fez na hora que o Ayrton Lucas começou a desmaiar pelo campo afora, caindo toda hora, aí ele fez. Ele tinha opções, bastante opções de qualidade, mas ele custou a mexer e o time totalmente morto dentro de campo. Poderia ter ganhado esse jogo. Outro detalhe, Palmeiras jogou ontem com o Bolívar, que é a maior altitude que tem na Libertadores. Meus amigos, são mais de 3.600 metros, 3.600 metros de altitude. E o Palmeiras ganhou por 3-2. Tem a melhor campanha até então da Libertadores. E o Palmeiras tem um time equivalente ao time do Flamengo. O Flamengo chega a ter mais jogadores de mais qualidade que o Palmeiras. Mas o Palmeiras foi lá, ganhou, se impôs. O Flamengo não conseguiu ganhar deles no ano passado. E olha a situação aí. Ou seja, temos que parar de passar pano para os jogadores do Flamengo e começar a cobrar. Tem que cobrar. Se não cobrar, esses caras não vão jogar. Esses caras ganham muito. Olha a outra situação. O Central Córdoba, o time do Central Córdoba custa pouco mais de 100 milhões de reais. O time do Flamengo custa 1 bilhão e 200 milhões de reais. São quase 12 vezes mais. E ainda assim vieram aqui no Rio de Janeiro e ganharam dentro de casa. Isso é ou não é uma barbárie? Comenta aí, deixa o seu comentário que eu quero ler. A situação do Flamengo se complica
por causa do próprio Flamengo. Agora, outras atualizações aí. Além desse momento difícil o Flamengo está vivendo na Libertadores, tem a situação no Brasileirão que precisa vencer ou vencer. E a gente vai ter que ir por tudo ou nada. Mas voltando a falar sobre o jogo de domingo aí, é esperado mais de 55 mil pessoas. Até o presente momento, 53 mil ingressos foram vendidos. E aí vai ser casa lotado. O Flamengo tem que fazer bonito, hein? Vai lotar esse nosso Maracanã. Meus amigos, detalhes aí, ó, sobre Wesley e Jorginho. O Wesley, a gente já sabe que vai sair do Flamengo. E ontem eu trouxe a informação de que ele deseja escolher o time. Ele pode escolher. O Felipe Luiz tinha falado, ele chegar no meio do ano, o Wesley vai escolher o time que ele quer jogar. E a verdade é que o Wesley hoje prefere ir para o Manchester City. E parece que o Manchester City não vai levar só o Wesley não, tá? O Manchester City deve levar também o Paquetá. Houve uma reviravolta aí, não tem mais nada de negociação, nem conversa com o Flamengo, e ele deve estar indo para o Manchester City. Isso aí renderia uma bolada ao Flamengo também, seria bom, mas eu vou falar em outro vídeo. Outro detalhe, outro jogador que pode estar saindo do Flamengo e indo aí, dando adeus, seria o Everton Araújo. O Everton Araújo segue na mira de vários clubes, vários, mas é tudo clube de baixo escalão. O melhorzinho deles aí é o Wolverhampton da Inglaterra, que deseja contar com o jogador. Mas por que o Wolverhampton quer logo o Everton Araújo? Meus amigos, o Everton Araújo foi revelado pelo Vitor Pereira quando ele estava no Flamengo. Aquela fraca campanha do Vitor Pereira revelou o Everton Araújo, que é um bom volante, mas está muito criticado no momento no Flamengo. Fez até um bom jogo lá na altitude, mas a torcida, quando pega no pé do jogador, vocês sabem, esquece. Tem que vender, tem que sumir com ele. E ele tem contrato até o final de 2028. Só que o Wolverhampton está oficializando uma proposta, já que eles estão perdendo o João Gomes, que deve estar indo também para o Manchester City ou para o Liverpool. Ou seja, o Manchester City está querendo levar o João Gomes, esse Flamengo, o Wesley e também o Lucas Paquetá. Então eles querem montar lá um estilo de Flamengo, um estilo Mengão na Inglaterra. Essa é a verdade. E bem dizendo aí, o Wolverhampton perdendo o João Gomes, o Vitor Pereira, que conhece e revelou o Everton Araújo, acredito que o Everton Araújo é o novo João Gomes, que é muito criticado na nossa torcida. Então as coisas vão ter um desfecho diferente e o nosso Flamengo pode estar fazendo uma grana com o Everton Araújo aí, que ele saindo, o Jorginho chegando, acho que vai ficar muito bom, porque se você comparar, né? Mas vamos atualizar então sobre o Jorginho. Jorginho, meus amigos, Jorginho vive um momento ímpar na sua carreira, porque pouco se lesionou e agora está aí com uma pequena lesão. Mas jornais da Inglaterra garantem que o seu retorno é na segunda-feira, ele já volta a treinar. Isso é uma baita notícia. Inclusive o Arteta já está até contando com ele para as próximas partidas. Mas o que acontece agora para a sequência de Jorginho e para depois ele vir para o Flamengo? O Jorginho sabe que tem jogo lá até 31 de maio, que é quando acaba a Champions League. Isso se o Arsenal chegar na final. Está bem encaminhado, está ganhando as partidas aí, pode chegar à final, mas ainda é uma incógnita, né? Porque ele ainda tem as quartas de final. Passando as quartas de final, o próximo desafio seria a final. Caso chegue lá até 31 de maio, ele sabe que tem partida lá. Ele deseja ficar até o final. Lembrando que na Premier, eles praticamente não tem chance mais de ser campeão. Ele precisa de mais um empate do Liverpool para o Liverpool ser campeão da Premier. Então o Jorginho pretende ficar até o final porque ele tem um bônus contratual para receber. Se ele cumprir a meta de tempo lá no Arsenal, ele recebe um bônus e esse bônus ele não quer desperdiçar, que seria algo na casa de 4,5 milhões de euros. O Arsenal, após uma reunião entre o João dos Santos, o empresário do Jorginho, com o Arteta e os dirigentes do Arsenal, chegaram a um acordo que vai liberar o jogador no final da temporada, sem problema. Se quiser levar o jogador agora, eles também fazem uma rescisão amigável com o jogador. Só que aí o Flamengo teria que arcar com esse bônus. Poderia ser parte, caso chegasse a um outro acordo com o Arsenal, mas não chegou. Então teria que arcar esse bônus, que é de 4,5 milhões, salários restantes que faltam para o jogador. E mesmo assim, há quem crave que o jogador deseja continuar até o final. Por quê? Porque eles estão acreditando que vão chegar na final da Champions League e possam ser campeões. Se isso acontecer, é mais um título
pesadíssimo na carreira do Jorginho. Ele é atleta do clube, mesmo não entrando, não jogando todas as partidas, mesmo sendo reserva hoje, ele participaria da campanha e levantaria o troféu. Então, o Jorginho deseja ficar até o 31 de maio lá no Arsenal e no dia 1º ele sentar e assinar rescisão lá no Arsenal e ao mesmo tempo assinar o seu contrato com o Flamengo. Assim, no dia 2 de junho ele casa e quando for no dia 6 de junho se apresenta ao Flamengo, faz uma semana de treino, viaja no dia 11 para os Estados Unidos para estrear no dia 15 contra Esperança lá nos Estados Unidos pelo Super Mundial. Então essas são as informações de hoje. Abençoado Fla, aqui é nosso Flamengo, tá com o dedo no like e se inscreve. Tamo juntão. Valeu, amigos. Fui.